Queria a sua compreensão agora, passado esse momento de anúncio, para nós então adentrarmos a palavra do Senhor, que é uma palavra que edifica a igreja, que cresce a igreja. Eu quero começar essa ministração dizendo aos irmãos que aqueles que têm vindo ao culto da sexta têm observado que Deus tem me dado a graça de podermos então estar ministrando a igreja de sexta sobre essa carta de Paulo aos Colossenses. Então, nós já ministramos capítulo 1º, 2º, 3º, e essa mensagem eu estava reservando para a próxima sexta. Como próxima sexta nós vamos ter um evento aqui que é da célula, muito importante também, então eu senti o desejo no meu coração de ministrar hoje na igreja num geral, e eu gostaria da tua atenção. Então, capítulo 3 desta carta, Paulo começa o capítulo 3, são 4 capítulos só essa carta, tão pequeno, 4 capítulos, mas são capítulos muito preciosos, que se observarmos, atentarmos, nós somos altamente edificados. A igreja, ela então se edifica, ela cresce, ela floresce. Então, no capítulo 3, antes de chegarmos no 4 que nós lemos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim, preste atenção, ele diz assim, ele olha aos Colossenses, ele está escrevendo, ele não está presente fisicamente, mas ele então começa a ouvir do andamento daquela igreja. Ele começa a entender que aquela igreja tem sido uma igreja próspera, aquela igreja tem sido uma igreja crescente, cada vez aquela igreja crescia. Ele tem a percepção do que a palavra que ele ministra no meio daquele povo é uma palavra que cumpre-se, porque a Bíblia diz que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Ela cumpre o destino pela qual ela é lançada. E o sacrifício de Paulo, aleluia, o preço que ele paga para pregar aquela igreja, agora ele está vendo um resultado. Apesar de que ele não está, ele está preso. Quando ele escreve, ele não está presente em Colosso, mas ele ouve a notícia do que aquela igreja tem sido uma igreja crescente, do que tem sido uma igreja que tem se edificado, tem crido na palavra, tem crido no evangelho, e tem procurado entender qual é o propósito de Deus dentro do plano da salvação. E Paulo então começa a incentivar aquela igreja. O apóstolo Paulo então começa a orientá-los. Por que orientá-los, pastor? Já que era uma igreja crescente, já que é uma igreja que está numa crescente espiritual muito boa. Por que Paulo então entra com essas orientações que estão contidas nesses 4 capítulos? Porque mediante ao crescimento dessa igreja, mediante a essa evolução espiritual dos irmãos aqui de Colosso, existiu automaticamente uma luta muito grande, existiu perseguições, existiu então aqueles que levantavam-se, tentando então confrontar aqueles que criam, aqueles que estavam tendo as suas vidas mudadas, e tentando confrontá-los com ensinamentos falsos, com ensinamentos heréticos, com ensinamentos que era para desviar a atenção daquela igreja, para que aquela igreja então não tivesse mais o crescimento que estava tendo. E aí no capítulo 3, Paulo diz assim, olha como ele começa o capítulo 3, ele diz assim, antes de chegarmos no 4, vamos aqui no 3, ele diz assim, olha, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, aí o que é que ele diz? Para os Colossenses, ele diz, buscai as coisas que são de cima. Olha para o teu irmão e diz para ele, busque as coisas que são do alto. Diga para o teu irmão, buscai as coisas que são de cima. Olha o que ele diz. Ele está dizendo aqui a Colosso. Por quê? Preste atenção. O que ele está dizendo? Busque as coisas que são de cima. Por quê? Porque há uma controvérsia, há um confrontamento de um outro ensinamento que deveriam então, aleluia, ficar atento e ligado nas coisas que são terrenas. Há agora um ensinamento, há uma pregação tentando contrariar essa pregação de Paulo, que são das coisas do alto, que são das coisas do céu, aleluia, tentando materializar, tentando dizer que o bom era nessa terra, tentando dizer que o zelo do corpo, apesar de ser bom e necessário, que temos que então atentar para isso, mas que aquilo, a valorização humana aqui, ela estava tentando prevalecer. Aí Paulo percebe isso, aleluia, e Paulo foi chamado para pregar um evangelho que não buscava as coisas de baixo, que buscava as coisas de cima.
E Paulo está pregando naquilo que ele não somente creu, mas naquilo que ele viu. A Bíblia diz que Paulo é arrebatado, Paulo é levado ao terceiro céu. Paulo dele é dado o privilégio de ver algumas coisas que Deus tenha reservado para aqueles que nele creem. Aleluia! Você está entendendo agora a propriedade que Paulo está falando? Você está compreendendo aqui, aleluia, que Paulo então, aleluia, torna esse ensinamento totalmente anátema, maldito, de dizer que as coisas físicas, as coisas materiais eram prioridade, deveriam ser prioridade no meio da igreja e não as espirituais. Paulo está dizendo, aí Paulo adverte aos irmãos, ele diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, ei, o teu velho homem já morreu. A velha natureza, aleluia, ela já morreu. A velha natureza, o velho eu, o teu ego físico, o teu ego, aleluia, o ego carnal, ele já morreu, aleluia, ele já foi sepultado com Cristo, aleluia, e com Cristo ressurgiu um novo homem. Ele pergunta, é isso que está acontecendo com você? Ele diz, se já aconteceu isso na sua vida, então eu ficarei tranquilo. Por quê? Porque quem já ressuscitou com Cristo, procura buscar as coisas que são do alto. Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Compreendemos o que Paulo está dizendo? Você está vendo agora, aleluia, como é o processo de Deus na vida de um povo. Sabe o que eu vejo aqui? Aleluia, eu vejo aqui muitas pessoas que já ressuscitaram com Cristo e que estão pagando o preço para buscar as coisas que são do alto e não as coisas que são da terra. Aí ele diz, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensa nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Ele está dizendo à igreja, porque essa igreja está sendo perseguida mentalmente, ideologicamente, aleluia, fisicamente, a perseguição de todos os lados contra a igreja de Colossos. Mas Paulo ouviu, eu disse a você no início dessa mensagem, que Paulo ouviu a crescente daquela igreja, o amor daquela igreja pela palavra, a confiança, a fé que estava sendo exercida pelaquela igreja, aleluia. Então Paulo, agora inspirado por Deus, ele escreve essa carta e diz, se é que ressuscitaste, então se ressuscitaste, busquem as coisas que são de cima. E ele diz, as coisas que estão, aleluia, em Cristo, porque Cristo está à destra de Deus, as coisas lá do alto, não as coisas de baixo. E aí ele vem falando, olha aqui o que ele diz aqui, aleluia, ele diz mais, porque já estás mortos, ainda no capítulo 3, vamos chegar no 4, eu ainda estou com 4 minutos, aleluia, quero chegar ao 6 com 10, se Deus quiser, glória a Deus, vamos lá, porque já estás mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus, glória a Deus, isso aqui é uma figura de linguagem, ele diz, se nós morremos, quando ele fala dessa morte, ele fala da morte para o mundo. Ele diz, se nós morremos para o mundo, se para o pecado já não tem mais nenhuma ação sobre a nossa vida, sabe o que ele diz para mim, para você, se fosse você, eu muito me alegrava. Ele diz, a tua vida está escondida em Deus. Escondida. Sabe o que é escondido? Aleluia, está guardado, está reservado em Deus. Você está escondido. Esse escondido aqui não é de medo. Esse escondido aqui, aleluia, não é de brincadeira, de esconde, esconde. Esse escondido aqui significa dizer, você está guardado em Deus. Deus tem guardado a tua vida, aleluia. Quantos estão embaixo das asas do Altíssimo? Ele diz, você estás guardado em Cristo, aleluia, é Deus quem te guarda. Sabe o que ele está dizendo aqui? O que guarda a minha vida e guarda a tua vida, aleluia, não sou eu mesmo, não é você mesmo, nós não temos o poder, a eficácia de nos guardar a nós mesmos. Ele está dizendo, pastor Carneiro, fica tranquilo. Ele está dizendo, igreja, fica tranquila, porque vocês estão guardadas em Deus, aleluia. Guardado em Deus.
É o Senhor que te guarda, igreja. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz: praga nenhuma chegará à tua tenda. Você sabe que a Bíblia diz: as setas que voam de dia e de noite, elas não te alcançarão. Por quê? Porque você é bonito? Não. Porque você carrega a Bíblia? Não. Porque você está todo esse tempo na igreja? Não. É porque você é um dos escolhidos e está guardado em Deus. Se você pudesse ver, se os nossos olhos espirituais pudessem então nos mostrar o quanto, aleluia, aleluia, somos então perseguidos e tentados, o quanto o adversário luta, a Bíblia diz, isso é bíblico, luta, aleluia, como um leão, aleluia, bravo, ao nosso derredor, tentando nos tragar, mas ele não traga, porque a minha vida e a tua vida está escondida em Cristo, está escondida em Deus, aleluia, aleluia. E uma vez Jesus disse, eu muito me alegro, porque uma vez ele disse, as minhas ovelhas, ninguém as tira da minha mão. Quantas ovelhas Jesus tem aqui? Não vou dizer para você falar bé, vou dizer glória a Deus. Poderia dizer, faça um bé. Não, mas diga glória a Deus como ovelha. Aleluia, como ovelha. Você sabe que quando a gente é constituído ovelha, nós estamos ao cuidado do pastor supremo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse ninguém, sabe que é ninguém? É ninguém. Aprenda isso, igreja. Quando a Bíblia diz todos, são todos. Mas quando a Bíblia diz ninguém, é ninguém. Então ele disse ninguém. Quando ele diz ninguém, ele está falando o mundo não poderá te vencer. Ele está dizendo o pecado não te vencerá. Ele está dizendo o adversário, o inimigo não prevalecerá. Ele está dizendo ninguém arrebatará das minhas mãos. Aleluia. Esse relógio não dá para parar, não? Glória a Deus. Não dá para retardar ele. Mas diga glória a Deus. Aleluia. 4. Quando Cristo, aí ele diz, quando Cristo que é a nossa vida, oh aleluia, ele está dizendo, ei, quando Cristo que é a nossa, é a minha, a tua vida, ei, a nossa vida é Cristo, queridos, aleluia. Ele está dizendo, quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Ei, a nossa vida é Cristo Jesus. É Jesus Cristo. Ele diz, quando Cristo que é a nossa vida, ele diz, ele está escrevendo aqui aos Colossenses, ele está dizendo, incentivando a igreja, ele está edificando a igreja, está dizendo, quando ele se manifesta, mas ele ainda não se manifestou, ele se manifestou a primeira vez. Ele se manifestou, aleluia, como verbo, como aquele que encarnou, como aquele que sofreu, como aquele que foi ultrajado, como aquele que pagou um preço, e a Bíblia diz um alto preço, que nenhum de nós poderíamos pagar. Ele já se manifestou, aleluia, como o verbo encarnado, aleluia, como o Filho de Deus, que tornou-se um de nós, despiu-se da sua glória, ele já se manifestou. E o que ele está dizendo aqui, é a segunda manifestação. Ele está falando, ele virá outra vez. E quando ele vier outra vez, quando ele se, meu Deus, a primeira vez ele se manifestou de uma forma aonde ele foi humilhado, aonde ele conviveu, aleluia, uma vida física como eu e como você, aleluia, sofrendo todos os tipos de mazelas, aleluia, que na carne poderia se sofrer, aleluia. Ele se manifestou dessa, mas agora não. Aleluia, agora ele se manifestará de uma outra forma, aleluia, quando ele se manifestar, você sabe o que é manifestar? Aleluia, quando ele aparecer, glória a Deus, aleluia, quando ele se apresentar, aleluia, quando ele se fizer notório, aleluia, que a Bíblia diz então, aleluia, nesse dia em que ele se manifestar para a igreja, aí Paulo está dizendo, aí nesse dia, nós veremos a glória, nesse dia, cada lágrima que caiu dos nossos olhos, aleluia, nesse dia, querido, cada perseguição, cada calúnia, nesse dia, querido, aleluia, cada distrato como cristão que se sofreu, você vai ver que vai valer a pena, porque você vai ver a glória do Senhor manifestada em Cristo. Ele está dizendo, igreja, segura um pouco mais, aleluia, permanece fiel, aleluia, até o final. Por quê? Porque quando ele se manifestar, glória a Deus, aleluia, aleluia, ele diz, quando ele vier,
se manifestar, então também vós manifestareis com ele em glória. Está dizendo que a igreja também vai se manifestar com ele. Ele se manifestará primeiro. E aí a Bíblia diz então que depois a igreja se manifestará. Aí o que é que significa isso? Aleluia! Seremos apresentados a Ele pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos apresentar a Jesus. A igreja vai se manifestar. Ele está falando aqui de arrebatamento. Ele está falando aqui de separação. Ele está falando aqui dos escolhidos, dos eleitos. Ele está falando aqui daqueles que, segundo o Apocalipse, não mancharam as suas vestiduras. Ele está falando aqui daqueles, aleluia, que têm pagado o alto preço, aleluia, mas têm sido fiel a Deus e vão ser fiel até o último dia, para que seja alcançado, aleluia, quando Ele se manifestar. Glória a Deus. 10 minutos, eu vou pular agora para o 4. Agora vamos para o capítulo 4 e o verso 6. Depois de todas as instruções, aí Paulo então fala aqui no versículo 6, agora no capítulo 4, ele diz: a vossa palavra seja sempre agradável. Diga comigo, agradável. Ele diz, seja sempre agradável, temperada. Meu Deus, o que Paulo quer dizer aqui? Que simbologia é essa? Que figura de linguagem é essa? Que mensagem Paulo quis dizer à igreja com relação ao seu falar? Com relação, aleluia, à sua maneira de comunicar, de falar, de se expressar? Há uma diferença aqui? Diga para o teu irmão, tem uma diferença no falar do crente. É isso que Paulo está falando. Ele diz, seja o vosso falar uma linguagem temperada. Você sabe o que quer dizer temperada? Ele quer dizer algo que seja aceitável, algo que você desgusta. Algo temperado é algo que você saboreia, algo que você tem prazer em comer. Então ele está dizendo para a igreja aqui, seja o vosso falar, igreja, conjunto de mulheres, conjunto de homens que, meu Deus, eu não tenho nem comentário para ele. Pastor Breno já, aleluia, já pediu uma camisa, eu acho que eu vou pedir 2, glória a Deus. Uma para vir no culto da quarta, outra no culto de domingo, glória a Deus. Então, conjunto de mulheres, conjunto de homens, conjunto de adolescentes, de jovens, igreja no geral, ministério da igreja. O que ele está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo, o falar das mulheres desta casa tem que ser temperado com o sal da graça. O falar dos homens desta casa tem que ser temperado com o sal da graça. Ministério da igreja tem que ter uma palavra temperada com o sal da graça. Igreja, eu não participo de nenhum conjunto, mas você é membro do corpo de Cristo. A tua palavra tem que ser temperada com o sal da graça. Você sabe o que ele quer dizer? As pessoas, ao nos ouvirem, tenham prazer em nos ouvir. Sabe o que ele está dizendo? A palavra que sai dos nossos lábios tem que ser tão agradável que essa pessoa coma aquela palavra, quer dizer, temperada, saborosa, uma palavra agradável. Agora aqui eu quero observar. O que Paulo está dizendo, palavra agradável, não é palavra conveniente. Porque tem muita gente, pastores, que quer ouvir aquilo que é conveniente. Agora segura. Ai, Jesus. Paulo não está falando de conveniência da igreja se maquiar. Olha aqui, o pastor está todo de terno. Olha o ministério como está, meu Deus. Olha, pastor, tem alguém aí no salão que o dízimo dele é alto. Se o senhor pegar pesado, ele não vai pagar dízimo mais aqui. Isso chama-se conveniência. Mas Paulo não está falando de conveniência. Pastor, você sabe, tem pessoas novas convertidas na igreja. Você não pode falar neste tom. O novo convertido, ele tem que aprender logo desde criança. Aleluia. Os ensinamentos da palavra, com amor, diz Paulo, mas com muita verdade, para que ele cresça na fé, louvado seja o nome do Senhor. Paulo não está falando de conveniência, ou seja, vou preparar hoje um sermão, pastor Cid, que é conveniente para a igreja. Essa igreja aqui, olha, pastor, não pode falar nisso aqui. Se você falar nisso aqui, no domingo a igreja não vem. Queridos, a palavra de Deus ela é temperada com a graça. Ela pode até ser uma palavra exortativa, mas no outro culto todo mundo está presente. Por quê? Porque a palavra de Deus, se ela é exortativa, mas tem graça, tem tempero da graça de Deus, essa palavra ela não machuca, ela direciona.
A palavra de Deus não machuca ninguém. A palavra de Deus não é para machucar, não é para humilhar ninguém. A palavra de Deus não é para expor ninguém. A palavra de Deus é para orientar. A palavra de Deus é para direcionar. A palavra de Deus é para limpar. A palavra de Deus é para instruir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para que isso aconteça, não pode haver conveniência. Não, hoje eu vou preparar um sermão que agrade a todos. O pregador, se pensar nisso, ele vai, então, ser muito desapontado. Ele está pensando que está agradando. Pode até agradar 50%. 50%. Agora você sabe que é o pior. Não é os 50% que se desagrada, não. Sabe que é o pior? É que Deus não vai estar com ele. Por quê? Está pregando conveniência. O evangelho não é conveniência. Paulo está dizendo a palavra agradável, a palavra temperada com o sal da graça de Deus. Palavra temperada é aquela palavra que você saboreia com, no outro culto você vai dizer, eu já quero chegar, é cedo. O culto começa às 6, 10 para as 6 eu já quero estar lá. Por quê? Porque a palavra de Deus é temperada, ela é saborosa, aleluia. A minha alma se sacia, se alimenta com a palavra que é pregada neste lugar. Então ele está dizendo, seja o vosso falar, né, temperada com o sal da graça. Temos que ter muito cuidado nas nossas verbalizações. Temos que ter muito cuidado no nosso falar. Tanto um irmão com o outro, quanto com o mundo. Por quê? Porque nisso é sentido a diferença. Poxa, esse irmão quando fala, né, ele tem uma palavra tão suave, ele tem uma palavra tão temperada, né? A minha alma muito se alegra em ouvir, mas quando não tem o tempero da graça, a gente fala de qualquer maneira e começa a ferir os outros. Abre-se os lábios, faz uma palavra, toda vez que ferir, não tem o sal da graça na palavra. Toda vez que alguém é ferido, quando se fala, é porque não tem o sal da graça. O sal da graça, a palavra temperada com sal da graça, ela não fere ninguém. Muito pelo contrário, ela exorta, mas edifica a vida daquela pessoa. Uma igreja que prega a palavra temperada, aleluia, essa igreja tem prazer de estar ali presente para ouvir a mensagem que vai ser pregada. Então Paulo está dizendo, seja a vossa palavra, aleluia, temperada com o sal da graça, aleluia. A vossa palavra seja agradável, temperada com o sal da graça, para que saibais como convém responder a cada um. Então, queridos, preste muito bem atenção nisso. No meu falar, o teu falar, aleluia, ele tem que ser um falar saudável, um falar santificado, um falar, aleluia, que traga edificação. Já pensou, irmão? Alguém às vezes espera uma palavra de você, como cristão, como servo, como filho, como filha de Deus, espera uma palavra agradável, e aí a palavra vem dura, a palavra ela vem, né, sem nenhum tempero da graça, a palavra vem ofensiva, e isso então acaba matando a pessoa. Isso acaba desestimulando a pessoa. Por que tem muita gente que está fora da igreja? Por que tem muita gente que se decepcionou dentro da igreja? Mas pastor, isso acontece. Se você for fazer uma pesquisa, tem mais gente fora na igreja do que dentro. Por quê? Porque às vezes recebeu uma palavra que não tinha o sal da graça, uma palavra preparada, uma palavra feita um arpão, uma palavra que foi pronta, forjada para ferir, aleluia, para machucar, aleluia, para fazer até aquela pessoa desistir da sua fé. Mas a Bíblia diz, aleluia, você sabe que Jesus disse, ai daqueles, disse Jesus, aleluia, ai daqueles, aleluia, que faz um desses meus pequeninos se escandalizarem. Jesus disse, ai daquele, aleluia, que faz com que um dos meus pequeninos se escandalize. O que é isso? Que desista da fé. Se escandalizar quer dizer sair, abandonar. Me escandalizei por esse motivo, pelo aquele. A Bíblia diz, ai desse então, meu amado, muito cuidado no seu falar. Igreja, muito cuidado, a palavra tem que ser temperada. Coloca um vigia na tua boca, coloca um guarda, aleluia, aleluia, no teu falar, aleluia. Leia a Bíblia, busque a sabedoria de Deus, busque entendimento de Deus na hora de falar, para que as palavras que saiam das nossa boca sejam palavras temperadas com o sal da graça, sejam palavras de alento, sejam palavras, aleluia, que não sejam palavras humanas nem ideológicas, mas que sejam palavras segundo, aleluia, a Bíblia Sagrada nos orienta. Glória a Deus. Quantos não têm ferido? Quantos não têm, aleluia, que desestimularam porque ouviram uma palavra que não era temperada com a graça? E isso então faz com que a pessoa desanime. Mas eu quero te dizer, Deus hoje
nos trouxe a este lugar para derramar sobre nós a sua graça. Você é instrumento de Deus. Você é uma pessoa que Deus levantou neste lugar. Para quê, pastor? Para que quando você abra seus lábios, aleluia, Deus possa usar a tua vida com uma palavra de sabor, com uma palavra salutar, com uma palavra de edificação, com uma palavra, aleluia, que vai ajudar quem naquele momento esteja precisando. Aleluia, Deus quer usar a tua vida. O Senhor quer usar a tua vida. O Senhor quer te edificar. Fica de pé comigo neste lugar.